Olá, sejam bem-vindos aos Nossas Raízes, um programa apresentado pelo Dupla Nacionalidade Assessoria em Cidadania. Eu sou Thaís Ventura e, juntamente com Thaís Miranda, conversamos com pessoas que nos fazem viajar por séculos de história. Depois do nosso último episódio com Leonardo Locatelli, hoje trouxemos uma pessoa apaixonada por samba e tem uma história riquíssima em detalhes da cultura afro-brasileira. Seja muito bem-vindo, Tobias. Muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite. Para mim é um motivo de muita honra, né? A gente já conhece o trabalho de vocês, a seriedade com que vocês fazem esse trabalho. Então, para a gente é motivo de muito orgulho estar participando desse programa com vocês. Tobias, e conta pra gente, a sua história começa onde? Bem, a minha história começa numa usina chamada Usina Malha, que é município de Santa Rosa de Viterbo, mas na região de Ribeirão Preto. E então nós morávamos lá e meu pai faleceu muito jovem, ele tinha cerca de 40 anos, a minha mãe tinha 32 anos, com 5 filhos, e então ela resolveu voltar para cá, para São José, onde morava toda a família, né? E ela tinha muita dificuldade, né? Porque a gente era bastante dependente do meu pai. Ele tinha lá na Usina Malha, ele tinha um bom emprego, e eu me lembro que eu tinha na faixa de 8 para 9 anos, eu sempre ouvia ele falar que os filhos dele, nenhum ia trabalhar para ninguém antes de ter um diploma na mão e ser um profissional. Então isso marcava muito a gente, sabe? Mas depois, com o falecimento dele, de certa forma, desmontou tudo. Então nós voltamos para cá e minha mãe com os 5 filhos, analfabeta. Interessante frisar que ela era analfabeta porque ela era oriunda de uma família descendente de escravos e eles diziam que mulher não precisava aprender a ler, né? Então ela tinha vários irmãos, mas as mulheres eram todas analfabetas, né? E aí ela resolveu voltar para cá, para estar junto com a família e tal. E nós viemos para cá, para São José, e nesse meio de tempo, com os parentes aqui, tinha minha avó, né? A mãe dela morava com uma outra filha, e aí a minha avó foi morar com a gente, né? Para dar um suporte e tal. Então a minha mãe ela passava muita preocupação, passava para a gente muita preocupação que ela tinha de cuidar dos filhos e formar gente de bem, né? Aquela responsabilidade, né? A responsabilidade era muito grande, né? Porque imagina você, 32 anos de idade, 5 filhos, né? Ela casou em torno de 18 anos mais ou menos, quer dizer, foi um filho por ano, né? Quando eu nasci, ela tinha 23 anos de idade, né? Então a minha irmã mais velha tinha 11 anos, a outra tinha 10 anos, e aí nesse intervalo tinha um outro irmão também que nasceu, mas que morreu bem pequeno. Depois eu já tinha 8 anos, 8 para 9 anos, tinha um irmão com 7 e uma irmãzinha com 2 anos. E aí nós viemos para cá e tal, e ela começou a trabalhar, né? Aí foi trabalhar de empregada doméstica, né? As minhas irmãs, então, nessas alturas, começavam a ajudá-la, né? E com 11, 12 anos já iam ajudá-la no emprego e tal. E a gente ficava, e eu cuidava dos meus irmãos mais novos, né? E aí, durante esse tempo aí, a gente estudava, e eu tinha o compromisso de ir na escola e depois voltar e cuidar dos irmãos. E ela era muito severa, minha mãe era muito severa, assim, com escola, com essas coisas, com obrigação. Eu tinha, por exemplo, obrigação de limpar a casa, deixar um brinco na casa. E era interessante que ela chegava assim, ela olhava a casa, era aquela chão de vermelhão. Ela chegava assim, estava tudo brilhando, mas ela não olhava isso, ela ia embaixo para ver se tinha poeira, se estava realmente limpo. Então nós crescemos assim com essa ideia de responsabilidade e tudo, né? E aí eu com 9 para 10 anos, por aí, eu já comecei a trabalhar fora também. Porque eles diziam que criança não podia ficar à toa, né? Então, e aí eles arrumaram para mim, eu fui trabalhar como ajudante, né, aprendiz numa oficina de marcenaria, né? E aí, nesse meio período, eu diria que eu dei muita sorte na vida, porque nesse período que eu fui trabalhar nessa oficina, eu conheci uma família, então eu ajudava, tinha o período que eu ajudava na oficina,
e quando dava uma folguinha eu carregava leite para as famílias, né? Porque era comum, às vezes tinha um leite vinha da fazenda num determinado lugar, então eu ia buscar e distribuía, né? Então minha função era essa. E nesse período eu conheci uma senhora que era professora e ela gostava muito de mim e tal, e ela sempre me dizia, olha, tem que estudar, tem que estudar. Então eu estudava. E aí então o que ela fez? Acho que para me incentivar, ela comprava porque minha mãe tinha muita dificuldade para manter todos aqueles filhos, só a novinha que ainda não estava na escola, né? A de 2 anos. Mas os outros estavam, minhas irmãs também, na época quando elas estavam ajudando minha mãe, elas estavam na escola. E então essa professora fez um trato comigo, falou assim, olha, se você se mostrar estudioso, eu te dou todo o material de escola. Para mim foi o céu, né? Então, e foi assim, eu fui até o 4º ano, a gente falava o 4º ano de grupo, assim, e ela me bancava o material para mim, e eu fazia aquele trabalho, fazia trabalho de rua para ela, e na oficina e tal. Então, acho que foi muito bom, foi um período assim que eu ocupei meu tempo, mas eu aprendi porque eu convivi com pessoas assim de muito bom nível, pessoas que passavam muita coisa boa, né? Pessoas boas também, né? Exatamente. E aí na escola, durante o período que eu estava na escola, uma coisa que me incomodava muito na escola era 13 de maio. 13 de maio para mim era... Às vezes eu falava para minha mãe que eu não estava com vontade de ir na escola, mas ela não abria mão, não, tem que ir na escola e tal. Mas eu chegava, o que me incomodava muito, que era quando a professora falava, né? 13 de maio, a princesa Isabel libertou os escravos e tal, e falava, né? Então os negros... Aí então parece que todo mundo olhava para mim, sabe? Eu me sentia, sabe, diminuto. E aquilo me incomodava muito, sabe? Eu pensava, puxa vida, que história, que coisa esquisita, né? Até eu me dava bem com todo mundo, mas essas coisas me incomodavam muito, porque eu pensava, puxa vida, será que esses meus ancestrais, eles vieram para cá e só apanharam e não reagiam, não fazia nada? Isso, sabe? Eu pensava, não é possível, como é que é possível isso, né? Mas vamos levando, né? E aí, nesse meio período, quando eu estava na faixa aí de 10, 11 anos por aí, né? Foi aí que a minha avó veio morar com a gente, né? E a minha avó, ela era uma pessoa, ela era muito brava mesmo. A Sônia, inclusive, conheceu essa minha avó. E ela tinha um complexo de inferioridade que era alguma coisa assim, fora do comum, sabe? Então, por exemplo, se eu chegasse em casa com um colega meu branco, ela já falava assim, virava para esse colega meu branco e dizia assim, você não tem vergonha de andar com ele? Eu negrinho, sabe? É uma coisa assim, nossa, eu ficava assim, sabe? Mas depois os meus amigos acostumam, e ele fala, não, ele é gente nossa, é que nem um irmão, né? E realmente a gente tinha um grupo de amigos, né, que eram inseparáveis. E a minha avó sempre falava isso e tal. E isso me incomodava bastante, né? Mas foi passando o tempo e aí eu comecei a ver, assim, aí com 14, 15 anos, por aí eu comecei a me interessar um pouco mais. Eu falei, puxa vida, eu preciso conhecer um pouco mais da história, alguma coisa, né, que não é possível, que eu não me conformava, que só apanhou, só foi escravo, só foi, né, serviçal, enfim, né? Mas aí foi passando o tempo, eu comecei a ver alguma coisa e aí nessas alturas a minha família, minha mãe, nessa altura, quando eu estava com 13, 14 anos por aí, a gente passava muita dificuldade, muito mesmo, porque ela procurava manter os filhos e tal. E é interessante que na época, as mulheres assim, viúvas dificilmente se casavam de novo. Sabe? Era muito raro, porque minha mãe sempre falava assim, eu não penso em casar de novo, porque eu não aceitaria que ninguém, sabe, maltratasse meus filhos. Porque era bastante comum, às vezes, as pessoas se casarem e não se dar bem com os filhos, ainda a mulher, a esposa, no caso, tinha que deixar os filhos com a família. Ela não aceitava isso, ela falou, não, meus filhos são meus filhos. E aí chegou uma época que a dificuldade estava muito grande, e aí como a gente tem muitos parentes em São Paulo, ela resolveu ir para São Paulo. Só que não dava para ela levar tudo os filhos, então o que ela fez? Eu já tinha o hábito, já estava muito acostumado com a minha avó, então eu fui determinado para ficar com a minha avó. O meu irmão ficou com um tio, né, que morava perto.
E ela levou as meninas, né? As meninas, tinha a pequena, que nessas alturas devia estar com uns 6, 7 anos mais ou menos, né? Aí levou, foi embora para São Paulo e nós ficamos aqui, eu fiquei aqui. E aí foi passando tempo, não demorou muito, meu irmão foi para São Paulo também e eu fiquei com a minha avó. E aí então, nesse meio período, depois eu comecei a namorar a Sônia, e aí quando eu comecei a namorar a Sônia era o caos, né? Porque cada vez que eu chegava em casa ela falava, pelo fato da Sônia ser um pouco mais clara, né? Ela falava, você tem certeza que você vai namorar ele? Você tem certeza que você quer? Você gosta dele do jeito que ele é e tal? Ela, sabe, ela pisava mesmo, sabe? Ela fazia as coisas. E a Sônia acostumou também com aquilo e levava de boa, né? Mas, e aí foi passando, depois eu com 15 anos mais ou menos, aí eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego maior, como a minha avó, aí nesse meio período aconteceu uma coisa interessante, a minha avó, antes de morar com a gente, ela morava com uma tia minha, e a tia dela era filha caçula, e aí teve um período que a minha tia, o marido dela foi transferido, ele trabalhava na CESP, e ele foi transferido para Paraibuna, né? E aí a minha tia então arrumou uma mudança para ir para lá. E aí, de repente, a minha avó cismou e foi também. Foi. E aí eu fiquei, no começo eu fiquei um pouco perdido, né? Porque e agora, né? O que eu faço? Aí um desses meus amigos falou, não, você vai morar na minha casa, você fica aí, que a gente estava estudando. Nessa altura a gente estava estudando no colégio. E aí ele falou, não, você fica morando na minha casa aí e tal, até você resolver o que vai fazer e tal. E eu fiquei, acho que deve ter ficado não mais que 10 dias na casa dele, aí um tio meu foi me buscar, falou, não, imagina, de jeito nenhum, você, um sobrinho nosso morando, a gente, tantos parentes aqui, você morando na casa dos outros, sabe? E eu sempre digo que esse meu tio foi, assim, meu grande anjo da guarda, meu tio Paulo. Ele me levou para morar na casa dele e ele tinha 7 filhos, né? E eu fui morar na casa dele, uma casa bastante apertada e tal, mas era muito aconchegante. Com esse meu tio, eu acho que eu tive a referência de pai, né? O pai que eu não tive a oportunidade de conviver há muito tempo, então esse foi meu tio. E aí eu fui para morar na casa dele, na época ele trabalhava como pedreiro no hospital e tal, e o hospital então estava construindo um laboratório e ele que era responsável pela construção no hospital e quando terminou, eles disseram para ele, ó, o que você gostaria, você quer trazer algum filho para trabalhar aqui? E aí ele me levou, né? Tinha os filhos dele e tal, na minha faixa etária também, mas ele achava que nenhum deles levava jeito para aquilo. E aí ele me levou e acho que aí eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, né? Era no laboratório farmacêutico. E eu fiquei, então, nesse laboratório farmacêutico durante uns 4 anos, aí depois é que eu fui para a Nestlé. Aí, nesse meio de tempo, assim, é que eu comecei a estudar um pouco mais. Se interessar, né? Me interessar um pouco mais pela história, pela cultura do negro, né? E o meio que eu estava convivendo também, já tinham pessoas, assim, mais esclarecidas, né? Que... em relação à época que eu estava na escola, né, porque era muito comum na escola, quando falava-se isso, as crianças inocentes, então eles debochavam, riam da gente e tal, enfim. Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo que não era bem assim, né, que teve uma história, teve algumas... eles reagiam à maneira deles, mas era muito difícil, né, diante da situação que eles viviam, né, ter qualquer reação, ter qualquer... progresso diante daquilo, né? Era porque trabalhar. Uma reação através disso significava talvez algo um reflexo pesado, né? Através de uma reação, né? Exatamente. No momento desse, né? Exatamente. Poderia custar muito, né? Ia ficar mais pesado, então tinha os castigos, né? E aí durante esse período que eu convivi com a minha avó, como eu disse, ela era descendente de escravizados, né? A gente nem fala escravizados, porque quando ela nasceu em 1896, então fazia 8 anos que havia sido abolida a escravidão. E ela então carregava muito aquele ranço, aquela coisa assim, aquele complexo, né? E ela contava muitas histórias, né? Da época dela, da
da mãe, do pai, ela sempre contava uma história de uma tia, né? Ela sempre falava, eu me lembro que a tia chamava Heloísa, ela dizia. Ela falou assim que era muito bonita, essa tia era muito bonita. E essa tia, então, quando a escrava era muito bonita, normalmente eles levavam para trabalhar na casa grande, vamos dizer assim, né? E aí, então, ela contava, né, que ela sofria abusos sexuais, né? Era usada, né? E então, ela tinha umas histórias que ela contava dessa a tia dela, né? E que, pelo que ela passava e tal, era assim, ela falava que o patrão usava ela sexualmente e a patroa judiava dela por ciúme, sabe? Então ela falava que elas sofriam muito, né? Então tinha muita coisa, ela contava muita história, os costumes dela, então ela tinha muito costume, sabe? Que eu acho que veio da escravidão. Eu me lembro das coisas das comidas que ela fazia, da coisa. Tinha uma coisa que me marcava muito, é que ela fazia, a gente tinha um quintalzinho pequeno e ela gostava muito de mexer na horta, tinha galinha, tinha as coisas lá, e ela plantava milho, deixava o milho secar, colhia o milho, ela tinha um pilãozinho, né, de madeira, ela socava aquele milho, fazia fubá e torrava. Aquilo para mim era a coisa mais deliciosa do mundo, né? Ela fazia batia aquilo, mas era muita paciência, sabe? Ela batia, ficava aquele fubá fininho, né? Torrava e aí ela fazia aquele feijão feito na hora, aquele feijão, como é que se chama? Um feijão, não acerta o feijão, sabe? Fazia o feijão do jeito que estava, então você comia com aquele fubá. Para mim era festa, né? Na verdade, era a condição que ela tinha de fazer as coisas, mas para mim era quando ela fazia isso, era tudo de bom, né? Então a gente fala, eu sempre digo que eu aprendi muito com ela. Eles tinham o hábito também de usar muita erva, chá, sabe? Chá para isso, chá para aquilo. Eu me lembro que uma época nessa altura eu tinha 23 para 24 anos, por aí, e eu tive uma pneumonia muito forte, sabe? Eu fiquei muito, muito doente. Eu fiquei acho que uns 15 dias no hospital e eu tomava antibiótico diariamente. Eu não aguentava mais. E aí eu falava pro médico, quero ir embora. Não, você não pode ir embora, você não tá bom, não sei o que e tal. Eu acho que eu perturbei tanto ele que teve um dia que ele falou, não, você vai pra tua casa, você vai ficar lá uns dias, se você não melhorar, você vai voltar. Aí eu fui pra casa, né? E aí eu cheguei em casa, minha avó viu o estado que eu tava, né? Aí ela falava assim pra mim, pode ficar sossegado, que eu vou dar jeito. Ela falava assim, pode ficar sossegado que a avó vai dar jeito em você. Nossa, eu tinha uma confiança nela que ela... Então ela fez, eu sei que ela fez um chá, ela pegou, como chama? Pegou ervas, sabe? Várias ervas, como é que é o nome da... Mel, limão, Será que botou alho também? Que a minha avó fazia um chá com limão e alho, que alho, era... puxa vida, me foge o nome daquela planta. Agrião. Pegou agrião e fez aquele xarope assim, e ela falou pra mim, ó, você vai tomar um banho e deitar na cama. Aí a dura pena, eu não aguentava andar assim, 2 metros assim, sem ficar ofegante, sabe? Tamanha o mal que eu estava, né? Tava atacado mesmo no pulmão. E aí ela mandou, eu deitei na cama e tal, aí ela fez aquele chá assim, veio e me deu. Nossa, mas eu comecei a suar. Aí passou um tempo, ela falou, levanta agora, deixa eu trocar a cama. Trocou a cama, deitei de novo, ela deu mais um pouco de chá. E aí no dia seguinte, aí ela arrumou um ovo, era um ovo grande, né? Eu falava, mas que ovo que é esse? Ela falava, ovo de pata. Então ela só dava uma aquecida no ovo e fazia eu tomar esse ovo, sabe, de pata. Eu sei que coisa assim de 2 ou 3 dias eu começava a expectorar e tal. E aí, na época eu já trabalhava na Nestlé, e aí a enfermeira quis saber, ó, como é que eu tava, se eu ia voltar para o hospital, não sei o quê. Nossa, eu já estava... Em menos de uma semana eu não sentia mais nada. Sabe? E era interessante que ela fazia, olha os costumes, ela fazia esse chá, eu tomava o chá e deitava, ela puxava a cadeira, sentava perto de mim na cama assim, ela tinha um rosário e ela ficava ali, horas rezando, sabe? Me passava. Eu sei que com isso, assim, é uma das coisas boas que eu me lembro dela, sabe?
mas ela era muito determinada nas coisas, ela era extremamente autoritária, sabe? Ela era engraçado porque ela era bem pequena, ela tinha acho que menos de 1,60 m, e os filhos dela tinham, sabe, tinha um medo dela que era uma coisa de louco. A baixinha era... não, ela era terrível. Era brava. Pequenininhas perigosas. E a minha mãe também, acho que herdou muito dela, né, esse jeito assim, autoritário, tudo. Então, enfim, com a minha avó, boa parte da minha história foi essa. Eu morei com ela até me casar. Né? Quando eu me casei, na época eu já estava estudando, né? E como eu disse, o fato da gente, do negro, assim, me incomodava muito, que era a falta de participação, a falta de presença na sociedade. Quando eu comecei a estudar, quando eu fiz técnico em contabilidade, na minha classe de 50 alunos, devia ter uns 2 ou 3 negros. Quando eu entrei na faculdade, fiz parte da primeira turma de Ciências Físicas e Biológicas na faculdade daqui. Era uma classe enorme, tinha 75 alunos, apenas 2 negros. E um dos negros desse meu amigo, esse outro meu amigo, ele era extremamente retraído, sabe? Ele tinha um complexo, ele falava, na época ele não me chamava de Tobias, ele me chamava de Toninho. Eu falava assim, nossa, Toninho, o que nós vamos fazer aqui? Aí eu falava para ele, o que nós vamos fazer? O quê? Por quê? Nossa, só nós de negro. Eu falei, o mesmo que a gente paga, que eles pagam, nós pagamos na faculdade. Então, sabe, eu batia de frente com ele por causa disso, sabe? Eu não aceitava aquele negócio dele falar que ele se diminuía, entendeu? Então, durante muito tempo a gente conviveu com isso. Aí depois eu saí, terminei a faculdade aqui, aí fui fazer especialização em outra cidade, aí ele já parou, né? Então, quer dizer, durante muito tempo a gente conviveu com isso, né? E nesse meio período, depois nós começamos a aprofundar um pouco mais na história do negro, né? E participar mais dos movimentos, né? E isso foi, assim, serviu muito como crescimento para nós, né? Porque nós começamos, depois quando nós tivemos filha, a primeira filha, a gente já começava a passar esses valores para ela, né? Para a necessidade dela lutar, porque nada vem de mão beijada, como a gente diz, né? A gente tem que realmente se dedicar, se você quiser alguma coisa na vida, né? Aí eu contava até para ela, na época que eu estudava, eu me lembro que da última surra que eu levei da minha mãe, sabe? Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, e eu estudava na escola e tinha uma professora que ela chamava Dona Paulina. Ela era muito severa, muito, sabe? E eu ia muito bem, eu gostava muito de estudar. E teve uma época que deu uma balançada, fui mal, estava indo mal na escola. E ela foi no emprego da minha mãe e falou, olha, alguma coisa está acontecendo que ele está relaxando aqui na escola. Nossa, minha mãe chegou em casa e me deu uma surra. No começo eu não sabia, ela chegou e já chegou batendo, aí depois ela explicou porque estava batendo. Coitada. Então, mas foi a última surra. Eu não sabia nem porquê. Depois eu te conto, deixa você apanhar que eu te conto depois. Então, essas coisas assim que marcaram bastante na nossa vida, né? Então eu sempre gostei muito de discutir, sobretudo essa necessidade da gente não só ficar fechado, mas falar também, né, a respeito daquilo que a gente pensa, né, que esse problema do negro, que eu sempre repito, eu bati muito nessa tecla, né, que a gente tinha, tudo que você for fazer, você, por mais simples que seja o trabalho, faça bem feito. Que a minha mãe sempre falava, gente, a minha avó, a minha mãe, um detalhe, a minha avó, nessa época que eu morava com ela lavava e passava a roupa para fora, né? Então eu ia junto com ela pegava aquelas roupas, tinha os dias da semana que ela pegava aquela roupa, então ela levava para a roupa e eu ficava impressionado de ver a forma que ela fazia, uma simplicidade, aqueles ferro de passar com carvão, sabe? Dentro. Eu falava, não sei, e aquelas roupas brancas, né? Aqueles lençóis, aquelas coisas. E aquele ferro era pesado, né? Imagina passar o tanto de roupa. E eu passava aquelas malas de roupa, engomava, sabe? Usava-se engomar a roupa de cama, né? E aí engomava. O mais duro depois era a hora de entregar, que eu que ia entregar. Então ela punha aquela mala de roupa na cabeça e falava, não põe no chão, hein? Nossa, meu Deus do céu. Então mas enfim, então a gente aprendeu muito cedo a trabalhar, a dar valor nas coisas, né? E ela tinha o costume,
por exemplo, quando eu recebia, ela tinha um detalhe, ela adorava dinheiro, sabe? Então eu recebia o salário e dava tudo na mão dela. E aí ela me dava algum trocado, sabe? Mas dava com dó, sabe? Então ela valorizava muito as coisas, então ela comprava as coisas e um detalhe interessante, né? Por exemplo, quando eu me casei, eu tinha um enxoval tão completo e eu tinha mais coisas do que a Sônia. Ela fez um enxoval para mim, eu tinha uma mala assim, porque primeiro as pessoas tinham costume, as filhas iam se casar, então eles faziam enxoval, né? Era para as meninas, né? Para as meninas. E a minha avó fez isso comigo. Fez para você? Eu tinha que tudo, eu coisa. tinha roupa de cama, eu tinha cueca, eu tinha meia, eu tinha pijama, eu tinha tudo naquela mala assim, sabe? Que graça. Arrumadinho. Então ela valorizava as coisas, falou, não, se você vai casar, se você for casamento, eu tenho que levar tuas coisas, eu tenho que ter tuas coisas, né? Não é só a mulher que tem que ter. Então isso era uma coisa bastante interessante, viu? Ô Tobias, eu queria te perguntar uma coisa. Ela conta alguma história, por exemplo, que os pais dela, que foram os escravos mesmo, passaram, que eles contaram para ela e ela passou para você? Alguma história marcante, de repente, de como que era, como que funcionava ali, como que eram algumas situações, algumas realidades ali deles? Ela contava algumas histórias, assim, que eles tinham, falava que trabalhavam muito, né? Ela sempre dizia que tanto a mulher, que ela inclusive, ela tinha esse costume, ela não parava nunca em casa, sabe? Ela está em casa, ela está andando, está mexendo, não sei o que e tal, então ela sempre falava assim, olha, a pessoa está em casa, não pode ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Então ela falava que os meus, seriam bisavós, né? Meus bisavós, eles tinham muita... Ela sempre falava que eles tinham marca no corpo, sabe? Assim, acho que da época, né? Que ela era muito pequena, então acho que ela não tinha... Não lembra muito, né? Mas ela falava assim, nossa, eles tinham marcas, assim, né? De corpo, e o meu avô, ela falava que tinha um tio dela que tinha um problema na perna, que aí, segundo eles falam que foi de castigo que ele sofreu, né? Então ele tinha um defeito na perna e tal. E aí então ela falava até que ele era meio, como é que é o termo que ela usava? Ele era meio desprezado, por causa dele ter um defeito, né? Então ele não trabalhava tanto quanto os outros, né? Mas ela fala que todo mundo, então até as crianças mesmo trabalhavam muito, né? Então ela fala, na época que ela já estava teoricamente liberta já, né? Mas ela falava que ela trabalhava ainda na casa, ajudava a mãe, ajudava o pai, assim, o pai trabalhava na roça e a mãe trabalhava em casa e ajudava, né, carregava água, essas coisas, levava para casa grande, trabalhava muito às vezes o pai trabalhava mais distante na roça, mas eles tinham o hábito de todo lugar, eles tinham, assim, um pomar, uma coisa mais próxima, né? Então era papel da mulher cuidar daquilo, né? Ô Tobias, você contou pra gente que no momento você e a Sônia foram em busca mais sobre a história da cultura afrodescendente, né? Sim. Então eu queria saber o que vocês chegaram a descobrir sobre isso, até onde vocês foram atrás de mais detalhes, né? Bem, nós começamos a estudar, a princípio começou a Sônia, né? A gente corre um pouco mais atrás disso, conhecer um pouco mais da nossa história. A gente via coisas assim, aí a gente passa a ver as coisas assim, mais profundamente, então as coisas que os africanos passaram, né? Quando vieram. Então, por exemplo, nos navios, né? Que eles ficavam às vezes 2, 3 meses ou mais, chegava a 5, 6 meses até, viajando no porão do navio, tudo apertado, acorrentado, e enfim, muitos morriam, muitos tinham, eles costumavam dizer que tinham os africanos que tinham banzo, né? O banzo, eles chamavam de banzo, é aquela tristeza que a pessoa tinha, então ela só dormia e não comia, quer dizer, eles já comiam muito mal, então, e a pessoa nem comia, então eles diziam que um escravo com um banzo não tinha valor. Que eles até chegavam a dizer que esse banzo podia até contaminar os outros, passar esses... O que eles faziam? Eles pegavam esses escravos e jogavam no mar.
né? Então era muito sofrido, então muitos morriam, grande parte daqueles que vinham morriam, né, nesse trajeto, né? E aí a gente fala, né, que nós estudávamos, assim, na época, a gente começou a pensar na possibilidade de buscar a nossa origem, né? Porque a gente conhecia até a minha avó e depois na parte dos bisavós a gente já não tinha contato, já nunca teve documento, né? Nada a respeito, então nós começamos a pensar, estudava e tal e via, né, nesses grupos, aí então nessas alturas a gente já começava a viajar, participar de congressos e tal, e procurar, né, as raízes e tal. Muita gente aí se deparava com isso, falava, nossa história no Brasil, dos africanos que chegaram, essa história deles terminou em 1889. Após a abolição, na época, o então ministro da Cultura era o Rui Barbosa, né, na Bahia, então, porque os escravos chegavam muito pela Bahia, então lá tinha os registros de todos aqueles que chegavam. E aí ele então dizia que após a abolição, então ele queria eliminar toda aquela marca, aquela mácula que tinha na história do Brasil, né? Então ele mandou queimar todos os documentos. Então isso foi, sabe, eu acho que foi de uma violência cultural assim imensa, né? Então até hoje ainda se fala muito nisso, principalmente à medida que a gente vai estudando um pouco mais a história, os grupos assim de estudo comentavam muito isso, né? A respeito dessa secção que teve, né, na nossa história. Então a gente ia até um determinado ponto e depois não sabia mais, né? Nós tivemos a oportunidade de uma vez no congresso, tinha uma antropóloga que ela dizia que ela identificava as pessoas assim pela aparência, pelo formato do rosto, nariz e tal. E então ela dizia de que região da África era o ancestral, né? Eu achei muito interessante. Infelizmente nós não tivemos a possibilidade de passar por essa análise, né? Mas essas coisas interessavam muito para a gente. E foi aí então que nós resolvemos fundar um grupo aqui de estudo, né? Foi aí que nós fundamos um grupo chamado ACRUNERP, que era a Associação de Cultura e Recreação da União dos Negros Riopardenses. Então a gente se reunia, na época era muito bom que tinha uma diretora de cultura, chamava Dona Helena Osakabe, uma japonesa, e ela se interessava muito pela cultura, né? Então ela arrumou um espaço para a gente usava o espaço no museu. Então a princípio era a cada 15 dias a gente se reunia, então cada um ficava encarregado de levar um tema e a gente discutia, sabe, esses temas. Então a gente aprendeu muito naquela época. E paralelo a isso, a gente também fundou um grupo chamado Tradisamba. Isso foi em 1985, né? Então a gente tinha, quando bem garoto, eu tinha participado de uma escola de samba que meu tio fundou aqui em São José, mas durou pouco tempo. Então era uma escola, assim, a gente percebia assim que era, sabe, o pessoal tinha uma certa reserva assim contra manifestações assim, né, de cara que é negro e é coisa assim, meio bagunçada, eles viam dessa forma, né? E nesse meio tempo que a gente estava estudando e tal, aí nós falamos, por que não a gente não formar um bloco, né, de carnaval, alguma coisa para a gente participar? É uma maneira da gente mostrar um pouco da nossa cultura e mostrar, sobretudo, a organização, né? Então a gente formou esse grupo, era tudo reunir em casa e tal. A princípio, o grupo era pequeno. No primeiro ano que nós saímos, nós éramos em 35 pessoas. Quase todo mundo da família mesmo, sabe? Eu, a Sônia, as meninas e tal. E aí, os parentes daqui, aí depois esse grupo foi crescendo, sabe? E realmente virou alguma coisa assim, um marco, né, para a família. Porque aí a família de São Paulo, de Campinas, de Rio Claro, os que moravam fora, então vinham. Às vezes aproveitava para se encontrar. Exatamente. Então eles deixavam de vir, às vezes, no final do ano para vir no carnaval. Então teve uma época, lógico, no começo foi mais a família, depois aí começou a entrar mais pessoas e tal. Então tinha a época que o grupo era 320 pessoas, né? E a gente se esmerava mesmo, caprichava e fazia isso, né? Fomos formando, comprando instrumento, né, para formar uma bateria e tal. Então, durante muito tempo a gente desfilava. Depois que o carnaval de rua aqui foi caindo e tal,
Mas a gente foi se moldando, né, de acordo com o período. Né? Hoje ainda a gente faz apresentações, mas aí mais em festa, casamento, essas coisas assim. Aí já é uma coisa assim mais profissional, né, vamos dizer assim. Mas durante esse período a gente sempre mostrava, eu sempre frisava isso pra gente. Pessoal, gente, vamos levar muito a sério. Tanto é que não se admitia bebida, sabe? Então, porque o pessoal tinha essa coisa assim, não, reuniu um monte de negrão, vai ter bebida, vai ter farra, não sei o quê. Inclusive tem uma passagem bastante interessante. Uma vez um cara me procurou que eles iam receber um político, né? Ia se reunir num sítio novo. E aí ele veio procurar a gente, se a gente não queria ir lá tocar, não sei o que e tal, né? Ah, vocês vão lá, a gente dá ônibus para levar o pessoal, tal, né? Legal, bom, não sei o que, tá, então, e vocês vão, posso contar com vocês? Eu falei assim, mas e daí, né? E daí, e né? aí, né? O que nós temos em troca, né? Aí, não, mas se vocês cobram, eu falei, não, se você não quiser dar em dinheiro para nós, pode dar em material, a gente usa aí, instrumento e tal. Porque qual que era a ideia? A ideia já era passar para eles o seguinte, ó, nós não somos assim não, a gente vai lá e... Porque eu já sabia bem o que ia acontecer, ia chegar lá e eles achavam que ia dar uma bebida pro pessoal e estava tudo certo, né? E aí nós fomos, uma coisa muito marcante, aí a gente tocou e tal, reuniu o pessoal lá, o pessoal gostou e tal, e a gente estava naquela roda assim de samba, aí chegou um cara com um garrafão de pinga, com um copo em cima, chegou no meio da roda assim, sabe? A gente continuou tocando, não sei o que e tal, e ninguém olhava para esse garrafão lá no meio. Aí o cara virou para mim e falou, é de vocês, fica à vontade. Eu falei, você faz um favor para mim? Chamei ele, falei, ó, pega esse garrafão e leva embora. Aí ele sentiu, olhou assim, né? Não entendeu direito, aí pegou o garrafão e levou embora. Tá? Aí depois, assim, à parte, eu falei para ele, escuta, meu amigo, o que você está pensando? Né? O pessoal gosta de tomar alguma coisinha, né? Eu falei, não, assim, nós não viemos aqui, nós viemos aqui para fazer um trabalho, não viemos aqui para beber, né? Então, quer dizer, aí então o pessoal começou a perceber que a coisa era séria, sabe? Mas demorou um tempo, sabe, para o pessoal sentir que, nossa... E aí então a gente fazia tudo paralelo, então fazia o Ultra de Samba e a Crunerp, né? Então, durante muito tempo a gente fazia esses estudos, né? E se divertia também com o Ultra de Samba, né? E aí o pessoal passou a respeitar mais, a ver aquela, poxa vida, né? Então, que nem agora, hoje, tem mais de 30 anos nesse grupo e ainda a gente se reúne. De vez em quando a gente se reúne, né? Então, acho que é importante a gente marcar, né? Marcar um trabalho. Né? É cultura, é recreação, é tudo, mas de uma maneira séria. Né? E a partir daí o pessoal começou a ver de uma maneira diferente essas coisas que a gente fazia, né? Então, para nós, acho que nós tivemos nesses grupos aí que nós participamos aí nessa tradição, saíram pessoas que hoje são músicos, né? Tocam profissionalmente e tal, quer dizer, foi bom para a gente, né? É evidente que falta um pouco mais vamos dizer assim, de um apoio, vamos dizer, o poder público, né, investir um pouco mais. Eu sempre passei para eles a ideia seguinte, ó, carnaval não é só recreação, carnaval é cultura e se souber explorar, isso traz renda também, né? É uma coisa turística também, né? Tá aí, outras cidades que fazem, que vivem disso, exatamente, né? E muitas pessoas ganham dinheiro, que a gente sempre comenta, muitas pessoas ganham dinheiro por trás de uma festa. Sustentam uma casa por trás de uma festa. Exatamente. Não é? Então, além da questão cultural mesmo, isso, né? De trazer para a população ao todo. Então, assim, é todo um... O que a gente fala é isso, que as pessoas têm que ter uma visão diferenciada, né? Porque isso, eu acho assim, que a gente tem, infelizmente, no nosso meio, existe uma estrutura, o que a gente chama de racismo estrutural, né? É algumas coisas que acontecem na sociedade que travam nesse meio, não deixam o crescimento. Então, ó, você pode ir até aqui, tá? Daqui para frente, você já tem que pedir licença, né? E não é meio, eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acho assim eu acho que o fato de uma pessoa ter um pouco mais de melanina não faz menor do que ninguém, não é verdade? Então, eu acho assim que o nosso país nós precisamos mudar muito. Eu sempre digo que o negro tem que fazer de tudo para ocupar espaço, né? Mas para o branco, por outro lado, não basta apenas ele não ser racista, ele tem que ser antirracista.
porque para que a gente cresça junto, é preciso uma via de duas mãos, né? Que todo mundo se ajudar para que isso aconteça. Então, acho muito importante que haja essa consciência, né, em todos nós. Tobias, da sua experiência e vivência, o que você acha que sobrou da cultura afrodescendente no Brasil? Acho que ficou muita coisa, né? Assim, esse contato, né? Essa vinda do africano para o Brasil, na nossa cultura ficou muito na linguagem, ficou muito no comportamento, né? Eu sempre que a gente vai num velório, a gente vê alguma coisa, a reação das pessoas, aquela maneira de chorar assim, copiosamente. Então é muito do africano aquilo, sabe? Tem isso, alguns costumes, tem, por exemplo, essa coisa de contar história, sabe? Era muito do africano, sentar assim, pelas pesquisas que a gente fez. Então eles tinham uma hora depois do trabalho, assim, que eles se reuniam, e aí sentavam, os mais velhos contavam história, então eles dançavam, gostavam de dança. Então essa maneira que a gente tem, assim, o brasileiro assim, é expansivo, ri, não sei o quê. Então é uma mistura de algumas coisas do europeu, mas também do africano. Na culinária, né? Na culinária nós herdamos muita coisa, né? Do tempero, por exemplo, mais no norte, no nordeste, aquele tempero forte, é tudo herança dos africanos, né? A dança, a capoeira é uma coisa que nasceu aqui no Brasil, né? A gente costuma dizer que a capoeira é genuinamente brasileira, né? Porque ela foi criada, e aí, segundo as histórias, os negros, eles tinham o costume, as gingas que eles tinham na capoeira, era um tipo de mensagem que eles passavam entre si, porque era muito comum na época que eles chegavam, quando chegaram os escravos aqui, eles tomavam cuidado de pegar tribos de regiões diferentes, que falavam dialetos diferentes, falavam línguas diferentes, né, para não haver revolta, né, então, porque ninguém falava a mesma língua, né. Então eles traziam, mas aqui essa religiosidade deles fez com que eles se unissem muito, né? Então por exemplo, essa coisa da religiosidade do brasileiro, né? Que é principalmente na macumba, essas coisas fervorosas, aquelas coisas assim, que foi muito combatido e é ainda hoje, né? Fruto de muito preconceito, né? Então algumas coisas que o brasileiro, que o africano trouxe e que ficou, né? Esses costumes, como eu disse, a história, de contar muita história, de dançar, de conversar, de rir muito, sabe? Apesar de todo o sofrimento que eles tinham, eles riam, contavam as histórias, conversavam entre eles e riam muito, né? Então tem muita marca, muita coisa, por exemplo, na nossa língua, essas misturas tem umas palavras assim que candomblé, tem o banzo, tem umas palavras que foram ficando, sabe? Foram misturando as nosso linguajar e hoje está presente. Muito disso está presente. Por exemplo, panela, enfim, muita coisa que eles falavam ficou no nosso costume, né? Essa coisa de afetividade também, sabe? O brasileiro você pode ver que o brasileiro gosta muito de abraçar, de se tocar. Os escravos tinham muito disso, sabe? De abraçar assim fervorosamente, de apertar, de falar alto, né? Porque muita gente fala assim, mas o italiano fala alto, não sei o que tal, mas o africano também gostava de falar, né? De conversar muito, assim. Enfim, é muita coisa que se misturou na nossa... Muita coisa que às vezes acho que muito racista faz, sem saber, sabe, né? sem saber que ele está fazendo alguma coisa que era dos escravizados, né, vamos dizer assim. Mas eu ainda, apesar de tanta coisa, né, que aconteceu, assim, eu estava comentando, né, que de um personagem de uma novela que falava assim, que para as coisas ficar boa, toda coisa que acontece de ruim é que mais para frente fique melhor, não é? Então, se a gente pensar assim, é verdade, porque hoje
Por exemplo, criaram-se cotas, hoje briga-se, hoje se discute, né? A pessoa tem a liberdade de trazer para discussão essas questões, né, que nós enfrentamos, né? Que era muitas vezes, há algum tempo era velado, era tabu, né, de se falar. Hoje a gente fala mais abertamente, discute, reivindica, né, que é importante na nossa vida a gente reivindicar aquilo que a gente tem direito, né? Enfim, em linhas gerais, eu acredito que é isso, que essa conscientização é uma coisa que vai caminhando no dia a dia, né? A gente tem, hoje, por exemplo, a gente se dispõe a participar de política, né? É uma coisa que era muito à parte. Hoje a gente já busca uma representatividade nesse meio, né? Que é muito importante, né? É muito pouco, né? Porque se a gente levar em conta, que eles costumam dizer assim, mas é minoria. Não, não é minoria. É 54% da nossa população é de negros ou mestiços, ou a gente fala pretos ou pardos, né? Então não é minoria, né? Então essa é uma coisa que a gente realmente tem que batalhar por isso para se fazer representar. Eu sempre digo que nos Estados Unidos essa consciência já está bem à frente, porque eles são 12% da população. No entanto, eles reivindicam, eles vão atrás, eles batem de frente. A gente vê esses conflitos. É evidente que nós não temos aqui no nosso país os conflitos que eles têm lá, não é? Mas eles vão de uma forma mais incisiva, né? Eles buscam de uma forma mais incisiva os seus direitos, né? E eu até agradeço a Deus que a gente não tem essa maneira deles, né? Porque torna-se muito violenta, né? Se bem que a gente vê no nosso país aí o negro vítima de violência, né? A quantidade de jovens que morrem assassinados é muito grande, né? E normalmente é preto e pobre. Você vê nas penitenciárias aí, a grande maioria da população é dessa classe, né? Então por quê? Porque faltou um pouco mais de oportunidade, eu acredito que na época da abolição da escravatura não se pensou em estrutura, tanto é que se oferecia para as pessoas, para os imigrantes virem e dava-se terra para os imigrantes, mas os negros não. Os que estavam aqui não receberam nada. Então isso é uma coisa que vem de muitos anos e eu acredito que ainda vai demorar um pouco para essas coisas melhorar um pouco mais, mas eu acredito que ainda vai. Vamos chegar lá ainda. Tobias, para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse uma história que eu fiquei sabendo sobre beber o morto. O que é isso? Assim, conta pra gente. Não, essa história algumas coisas, algumas passagens interessantes que a gente passa tem no nosso meio, né? Minha família é muito grande e eu sempre digo, né, que felizmente são muito alegres, né? Então, sempre que reuniu 2, 3 ou um pouquinho mais, já está aquela bate-papo mais alterado, aquela coisa assim mais fervorosa, né? E aí começaram a acontecer na família e acabou acontecendo várias vezes, né? A primeira vez assim que marcou bastante foi havia falecido um tio meu lá em São Paulo e nós fomos e passado o velório e tal, ele passou o enterro e reunimos na casa dele e tal, e aí chegou outro, estamos ali na casa, aquele ambiente meio assim e tal. E aí teve uma ideia lá, não podia, uma das crianças, queria comer carne, né? E aí outros já se animaram, quer comprar carne? Então vamos comprar para nós também, né? Vamos fazer. Aí já fizeram um rateio, aí já fui lá, buscou a carne, e com a carne já veio uma cervejinha, e o pessoal lá, costume, né? Vai no carro, vai na casa de um de outro, já tem um instrumento e tal. Aí traz um tantão, outro traz uma coisa, e aí virou aquele samba, né? E aí virou aquele baile e tal. E até minha tia, na época, ela chegou bastante interessante. Ela falou, gente, abaixa o volume aí, porque os vizinhos vão achar que a gente tá gostando que o tio morreu, né? Então é uma passagem interessante. E aí aconteceram, aí não ficou só nisso, aí aconteceram outras vezes, né? E teve uma vez que eu fui até em casa, que o pessoal se reuniu, veio de São Paulo para uma missa de 7º dia. Até foi uma passagem bastante triste, um casal amigo nosso que morreu, né? O carro caiu no rio e morreram afogados. E como a família era daqui, eles resolveram vir para fazer a missa de 7º dia.
também aconteceu isso, porque vai, toma uma coisa e vai e tal, e virou aquela festa, né? Então o pessoal fala, que costuma dizer que na família a gente gosta de beber o morto, né? Como diziam antigamente, né? Tinha uma região do norte, nordeste, que eles diziam isso, né? De beber o morto. Então são passagens interessantes, porque eu acho que a gente, é lógico, todo mundo fica triste e tal, mas a gente tem que ter consciência, assim, que a vida da gente continua, né? É triste e tal, a gente vai ter aquele momento de reflexão a respeito, mas também a gente não pode ficar preso nisso, né? Então algumas coisas bastante interessantes da família que a gente traz, sabe? Que mantém, consegue superar, que eu acho que é uma maneira também que ajuda a superar esses momentos, né, de dificuldade, né? Então a alegria vem acima da tristeza, né? Então é isso. Tobias, eu gostaria de te agradecer pela tua presença hoje aqui no programa e por tudo que você dividiu da tua história, da tua família, né, de toda essa cultura afro, né, brasileira, né, hoje. Por tudo, eu queria te agradecer e que, graças a Deus, existem pessoas como você que vieram para quebrar, né, certos paradigmas e fazer valer a voz, né, para que as pessoas passem a tomar coragem e revejam seus conceitos e busquem, né, o seu lugar na sociedade, porque é isso, somos todos iguais, enfim. E eu gostaria de agradecer por isso, eu ia estar aqui, pela tua presença. Eu que agradeço muito nessa oportunidade de participar. Eu confesso que eu já sou fã do programa de vocês, né? Eu já vi vários programas. Eu ainda comentava, né, que eu acho muito interessante. Parece que é tão gratificante quando a gente vê as pessoas aqui, que nem eu vi o Daniel Young falando a respeito da vida dele, da cultura dele, e lembrar, por exemplo, ele falar que o pai dele morreu bastante cedo. E eu me lembro que eu conheci o pai dele garoto. Vi o Chico Bagueta, que é uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda, ele contar as histórias dele. Então eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, que é uma maneira das pessoas, vocês de certa forma, é um documentário, né, que vocês fazem, que posteriormente muitas pessoas vão ver e vão se lembrar, falar, puxa vida, naquela época, né, já havia uma preocupação com a nossa cultura, né? Então quero aproveitar para parabenizá-las também pelo programa, que realmente é muito enriquecedor para nós, enquanto ouvintes também, né? O fato da gente poder ver como telespectador, né, de vocês. Então, vocês estão de parabéns também pelo programa, que realmente vem acrescentar muito. Tomara que isso cresça e que mais pessoas tenham a oportunidade de ver e para que realmente dê valor nesse trabalho que vocês estão fazendo. E esse foi o Nossas Raízes de hoje com o Tobias. E você? Tem ou conhece alguém com uma história familiar incrível? Comente aqui. E se você tem interesse em possuir direitos que vão além do que você já tem no Brasil, então busque suas raízes. Entre em contato com a Dupla Nacionalidade Assessoria em Cidadania, que nós podemos te ajudar. Gostou do episódio de hoje? Então curta a nossa página no Facebook e se inscreva no YouTube. Um abraço e até a próxima!